quase um ano fora do poder, o ex-presidente Jair Bolsonaro e sua esposa, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, acumularam mais de R$500 mil apenas em salários do PL ao longo de 2023. Juntos, receberam um total de R$589.087, segundo o colunista Guilherme Amado, do Metrópolis. Como presidente de honra do PL, liderado por Valdemar Costa Neto, Bolsonaro obteve, de abril a outubro, R$200.281 da legenda, de acordo com informações divulgadas ao Tribunal Superior Eleitoral. Estima-se que, considerando os 2 últimos meses do ano a uma média de R$30.483 mensais, seu ganho totalizou R$261.247. O convite para o cargo de honra foi feito pelo próprio Valdemar. O ex-capitão se filiou à legenda em novembro de 2021. Antes, ficou cerca de 2 anos sem partido, após sair do PSL, partido pelo qual se elegeu presidente em 2018. Posso até viver sem oxigênio, mas jamais sem minhas guampas. Com esse espírito, ao longo de 28 anos... Em mais uma promessa mentirosa, o deputado federal Eduardo Bolsonaro apagou uma publicação de um ano atrás, em que ele afirmou que deixaria fixado em sua conta no Instagram. O post em questão apresentava alguns números que representavam a economia do Brasil em 2022, para fazermos a comparação com o fim do primeiro ano do terceiro mandato de Lula. O primeiro item era o preço do dólar, que parecia estar estabilizado próximo aos R$5,29 no fim do último ano, chegou aos R$4,85, sob o governo petista. Já a gasolina, anunciada como R$4,95 naquele período, era, na verdade, R$5,88, e também está mais barata, custando em média R$5,59 aos brasileiros. Uma das maiores pautas bolsonaristas, o combate à inflação, também não surtiu efeito no governo de extrema-direita, chegando a 5,2% no fim de 2022, mas precisou das políticas de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda para que esse número baixasse para 4,46% neste domingo 31. Ao longo de 2023, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, chefiado por Flávio Dino, também reduziu o número de homicídios no Brasil em 6%, segundo a revista Exame, embora os números sigam alarmantes e um desafio para o sucessor dele na pasta. Eu fico muito triste com a notícia dessa! Eu fico muito triste com a notícia dessa, filho da puta! Ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, afirmou à TV 247 que em 2024 a centralidade do presidente Lula será o Brasil. Em 2023, pesquisas de opinião mostraram uma certa insatisfação da população em relação à quantidade de viagens internacionais feitas pelo presidente. Pimenta, no entanto, afirmou que as agendas no exterior eram inevitáveis, porque o governo federal precisava fortalecer o Brasil no Mercosul, na Unasul e no BRICS, e reposicionar o país no mundo. De fato, o presidente viajou bastante. Inclusive teve agendas importantes que o presidente tentou não ir, como a reunião do G7, da CELAC. Mas o presidente Lula adquiriu hoje uma importância no cenário internacional. Sabe aquele negócio de que vai ter uma festa, e pode faltar qualquer convidado, mas se tiver um convidado tal que não venha, a festa não sai, os caras preferem trocar a data da festa. Então esse ano não teve como a gente fugir dessa agenda. A ida do presidente Lula a Nova York para a abertura da Assembleia Geral da ONU teve 50 pedidos de reuniões bilaterais com o presidente. Assim foi agora na COP, e assim é onde a gente tem ido. Então temos um presidente que é um grande líder mundial, e a gente procura mostrar isso. E isso se reflete em investimentos, em atração. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro criticou a auditoria técnica feita pelo TCU, em que é solicitada a devolução de presentes recebidos por ele durante o mandato. Relógio recebido por Lula.
Os advogados de Bolsonaro, incluindo o ex-secretário Fábio Van Garten, citam a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que negou investigação contra o presidente Lula por não declarar um relógio recebido em 2005, sendo evidente tratar-se de situação idêntica, inclusive pela natureza dos bens. Não poderá ser dado entendimento diverso quando a questão é tratada em relação ao presidente Bolsonaro, escreve a defesa. O comunicado ainda afirma que o ex-presidente jamais teve qualquer ingerência no processo de classificação de presentes e que a própria defesa teria sugerido a entrega dos objetos ao TCU, quando os questionamentos foram levantados. A área técnica do Tribunal de Contas da União recomendou que Jair Bolsonaro devolva todos os presentes que recebeu como presidente. Sem poder concorrer a cargos públicos nos próximos 8 anos, Jair Bolsonaro recorreu ao STF para reverter sua situação de inelegibilidade eleitoral. O caso, por sua vez, foi parar nas mãos de Cristiano Zanin. O ministro, que chegou ao cargo por indicação de Lula, é o relator do tema na corte. Vale lembrar que o juiz relator é o membro de um tribunal que é responsável por analisar um processo. Ou seja, ao final da análise, Zanin deverá apresentar um relatório a respeito do tema e dará seu voto sobre a matéria aos demais membros do STF. Com base nessa apuração, outros membros da corte opinarão sobre o caso e podem ou não acompanhar o seu voto. No caso de Bolsonaro, o ex-presidente foi considerado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral, por maioria de votos, 5-2, em julho deste ano. A decisão fundamenta-se na prática de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, durante uma reunião no Palácio da Alvorada, com embaixadores estrangeiros, em julho do ano passado. Walter Braga Neto, integrante da chapa de Bolsonaro, foi isentado da sanção, não sendo demonstrada sua responsabilidade na conduta, com decisão unânime nesse ponto. Na véspera do encerramento do ano, o governo federal anunciou a publicação da medida provisória número 1205, que estabelece o programa Mobilidade Verde e Inovação, conhecido como MOVER. A iniciativa surge como uma evolução do Rota 2030, criado em 2018, visando oferecer incentivos fiscais à indústria automotiva brasileira, segundo reportagem do Valor. O MOVER prevê um total de 19,3 bilhões de reais em incentivos fiscais, entre os anos de 2024 e 2028, destinados a empresas que investirem em descarbonização, pesquisa e desenvolvimento. Os valores serão distribuídos ao longo do período, sendo 3,5 bilhões de reais em 2024, 3,8 bilhões de reais em 2025, 3,9 bilhões de reais em 2026, 4 bilhões de reais em 2027 e 4,1 bilhões de reais em 2028. Esses montantes serão convertidos em créditos financeiros. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores saudou a notícia como uma excelente para toda a cadeia da indústria automobilística brasileira. Nesta segunda-feira, 4, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, rejeitou um recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a decisão que o tornou inelegível. A sentença, decretada em junho deste ano, está relacionada à reunião com embaixadores ocorrida no período pré-eleitoral de 2022, quando Bolsonaro disseminou ataques e informações falsas sobre o sistema eleitoral brasileiro. O recurso da defesa do inelegível é direcionado ao Supremo Tribunal Federal e, para ser admitido e tramitar, passa por uma avaliação prévia do presidente do TSE. A decisão do TSE, que resultou na inelegibilidade de Bolsonaro por 8 anos, foi tomada por uma maioria de 5-2. Segundo a Folha de São Paulo, o ex-presidente só poderá concorrer novamente em 2030, quando atingirá 75 anos, ficando afastado de 3 eleições, incluindo a nacional de 2026. A ação julgada teve como foco a reunião realizada em julho do ano passado com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, analisa que os confrontos com o poder legislativo são também resultado da ascensão do bolsonarismo no Congresso durante as últimas eleições, com o respaldo de um ex-presidente que considerava a corte como seu principal adversário.
Em uma entrevista à Folha de São Paulo, Barroso destaca que, ao longo de 4 anos, houve um presidente da República que escolheu o Supremo como seu oponente, e que essa orientação política encontra muitos adeptos no parlamento. O Partido Liberal, liderado por Jair Bolsonaro, obteve 99 deputados nas eleições de 2022, formando a maior bancada na Câmara em 24 anos, além de ocupar 14 cadeiras no Senado Federal. Barroso observa que é compreensível que esses parlamentares busquem corresponder às expectativas de eleitores que veem o Supremo como parte do problema. Ele destaca que o ex-presidente atacava o tribunal de forma incivilizada, sendo essa postura tolerada por uma parcela significativa de eleitores que se identificavam com tal linguagem e atitude. Vocês já sabem como vão passar o fim de ano? Dudu Bananinha fez o lançamento do vinho Bolsonaro e está vendendo por apenas R$120. Sugiro que nesse fim de ano bebam, com moderação, pois nos últimos anos beberam demais. Vamos relembrar os efeitos do vinho Bolsonaro, para evitar loucuras. O Bolsonaro é a democracia! Você quer ter certeza que você vai tomar um vinho bem acompanhado? Toma um vinho Bolsonaro. Isso aí, meu bom. Acorda pra tomar gagal. Lasca! Mas eu vou esperar para ver, diante das suas palavras, escrito com letras garrafais. Toma um vinho Bolsonaro. Toma um vinho Bolsonaro. Povo não vai recuar não, porra! Ayrton, chega na ponta do dedo! Toma um vinho Bolsonaro. Toma um vinho Bolsonaro. Toma um vinho Bolsonaro. Estamos sabendo agora que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, resolveu agir. Conseguimos! Fizemos parte desse. Conseguimos o estado de sítio! Conseguimos tirar os 11! Participemos da história do Brasil! Nós conseguimos, gente! E a partir de agora, o Brasil está em estado de sítio. Toma um vinho Bolsonaro. Olha aí, pessoal! Foi confirmada a fraude! Foi confirmada a fraude! Nossa, menina, Olha aí! Olha aí! Foi confirmada a fraude! Olha aí! Olha aí! É isso aí, ó! Confirmada a fraude! É isso aí! Confirmada a fraude! Olha aí! Olha aí, pessoal! Fraude confirmada! Toma um vinho Bolsonaro. Marcar nossa alegria! E se eu puder, eu bato de novo. General Heleno. General Heleno. General. Toma um vinho Bolsonaro. Com letra G. Letra garrafal. General escrito com letras garrafais. Toma um vinho Bolsonaro. Certamente aqui a esquerda não vai chegar nem perto. Acessa lá, vinhobolsonaro no singular.com.br. Olá, Marilene. À noite, tainha, vinho. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, relembrou que neste sábado 30 fez exatamente um ano que Jair Bolsonaro, ainda na presidência, fugiu do país rumo aos Estados Unidos, para não participar da cerimônia de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e entregar a faixa presidencial ao mandatário.
Através da rede X, antigo Twitter, Pimenta ainda aproveitou para alfinetar o ex-presidente, citando indiretamente as denúncias sobre roubo de joias do acervo da União, que já pesavam sobre Bolsonaro e o risco do ex-mandatário ser preso, e fez uma pergunta inusitada: qual adjetivo as pessoas dariam para o ex-chefe do executivo que deixou o país 2 dias antes do novo presidente ser empossado? É difícil de escolher o adjetivo para classificar quem fugiu para os Estados Unidos, para não ter que passar a faixa na posse e assistir de camarote, o 08 de janeiro, dia 30/12 de 2022, com as malas cheias de joia e presentes do governo brasileiro. O inelegível embarcou como um fugitivo com medo de ser preso. Que adjetivo você usaria? Eu nunca homenageei miliciano. Eu não sou amigo de miliciano. Não sou vizinho de miliciano. Não empreguei no meu gabinete filho de miliciano. Esposa de miliciano. E, portanto, não tenho nenhuma relação com o crime organizado no Rio de Janeiro. Parabéns, Milei, pelo decreto em que o trabalhador argentino pode receber salário em osso, banana, bitcoin e pasto. Agora sim, a Argentina vai para um poço sem fundo. Patriotas, venham para a Argentina. O ex-deputado federal cassado Deltan Dallagnol usou a rede social X para atacar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e foi repreendido por internautas. O ex-procurador da Operação Lava Jato defendeu Jair Bolsonaro, que está inelegível após decisão do Tribunal Superior Eleitoral, este ano. Que fim triste o senhor teve, escreveu um perfil sobre Dallagnol, postudo a perder na carreira por ganância e vaidade. Mas foi melhor assim, o senhor era um péssimo promotor de justiça. Outro internauta afirmou que a visão do ex-parlamentar não alcança coisa nenhuma, além de um PowerPoint espúrio e mentiroso. Na rede social, Dallagnol fez uma postagem ao contar como foi a entrevista dele concedida ao jornal O Tempo, de Minas Gerais. Falei um pouco sobre a vingança de Lula contra quem atuou na Lava Jato, e também critiquei a perseguição do STF e do TSE contra Bolsonaro, que não tem foro privilegiado para ser investigado e julgado no STF, e que, na minha visão, não poderia ter sido condenado à inelegibilidade pela reunião com os embaixadores, como explicou. O Ibovespa fechou o ano com uma alta acumulada de mais de 20%, melhor desempenho desde 2019, em movimento que teve como principal suporte o alívio nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, diante da visão de que o Federal Reserve encerrou o ciclo de aperto monetário na maior economia do mundo e deve começar a reduzir os juros em 2024. O cenário brasileiro corroborou tal desempenho, com o Banco Central começando no segundo semestre um ciclo de cortes da taxa Selic, que deve continuar no próximo ano, em meio ao alívio na inflação, enquanto o Congresso Nacional aprovou uma reforma tributária e um novo arcabouço fiscal. O ano de 2023 termina ainda com um crescimento mais forte do que o esperado do PIB. Nesta quinta-feira, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, fechou o dia com variação negativa de 0,01% a 134.185,24 pontos. Na máxima do dia, chegou a 134.391,67 pontos, novo recorde para o intradia. Na mínima, cedeu a 133.832,26 pontos. A máxima histórica para o fechamento permaneceu 134.193,72 pontos, registrada na véspera. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, decidiu chamar para si a responsabilidade de analisar os casos referentes aos atos terroristas promovidos por bolsonaristas nas sedes dos três poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro, segundo informações da colunista Malu Gaspar, do Globo. Durante as gestões de Augusto Aras e a interinidade de Eliseta Ramos, o subprocurador Carlos Frederico dos Santos esteve encarregado das investigações sobre a investida de extremistas, resultando na invasão e danos à sede dos três poderes. A concentração desses casos sob a responsabilidade de Gonet chamou a atenção de colegas, uma vez que o novo chefe da PGR não possui especialização em direito penal, e optou, ao menos até o
momento, por não delegar os casos para um colega. Vale destacar que Santos renunciou ao cargo em 15 de dezembro, ainda durante a interinidade de Eliseta, 3 dias antes da posse de Gonê. A equipe de campanha de Donald Trump é acusada de enviar cédulas de eleitores falsos em uma tentativa desesperada de invalidar as eleições de 2020, conforme revelado por um novo relatório. De acordo com informações vazadas de uma investigação no estado de Michigan, assessores de Trump teriam buscado entregar documentação supostamente fraudulenta ao vice-presidente Mike Pence antes da certificação dos resultados eleitorais. A estratégia dos eleitores falsos explorava a peculiaridade do sistema eleitoral dos Estados Unidos, no qual os presidentes não são eleitos diretamente pelo povo, mas sim por 538 eleitores, escolhidos pelos estados com base nos resultados da votação. A equipe de Trump teria tentado pressionar legisladores estaduais a ignorar o voto popular e escolher eleitores por decreto. Diante da resistência, eles formaram seu próprio grupo de eleitores sem legitimidade legal e pressionaram Pence a aceitá-los em vez dos eleitores verdadeiros. Várias pessoas enfrentam acusações criminais relacionadas a esse esquema, incluindo o advogado pró-Trump Kenneth Kesebuan, que se declarou culpado de conspiração para apresentar documentos falsos.